Os transtornos de ansiedade, de depressão, alto nível de estresse, eles vão gerar uma qualidade de sono ruim, em muitos casos, tanto é que as pessoas vão ter a sensação que elas acordaram, que elas não descansaram, e isso vai retroalimentar mais ansiedade, mais tristeza ou mais estresse. Então, são coisas que andam juntas. Eu só consigo ter uma melhor qualidade de sono quando eu mudo o meu estilo de vida. Eu preciso identificar e fazer uma pergunta muito simples e, ao mesmo tempo, difícil de responder, que é o seguinte: o que está tirando o meu sono, a minha paz, o que está me gerando ansiedade, o que está me gerando tristeza? Muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho, precisa de ajuda profissional, mas é parar e prestar atenção em mim. Se é justamente nas pausas, na respiração, no descanso, conseguir entender o meu limite, conseguir criar um ambiente propício para que eu consiga descansar, é justamente nessa mudança de estilo de vida onde o meu sono ele consegue ser revigorante, consegue me nutrir da forma que eu preciso. Cabeça a mil, pensamentos acelerados e uma dificuldade para desligar, mesmo quando o dia foi cansativo. A insônia, um distúrbio do sono experimentado por 3 a cada 10 brasileiros, segundo o Ministério da Saúde. Mas ela não vem sozinha. É alimentada pelo estresse, pela ansiedade e por uma rotina que não respeita os limites do corpo. Hoje, quando a gente vai pensar nos tipos de insônia que precisam de uma intervenção medicamentosa, a gente tem, primeiro, aquelas insônias graves, né, em que existe um sofrimento muito grande ou que existe algum risco. Tá? Por exemplo, né, tem pessoas que acabam entrando num desespero tão grande, né, começam a ter pensamentos ruins porque não toleram ficar sem dormir. Então, quando existe uma insônia muito grave, quando existe um risco, a gente tem que pensar em medicação. Tá? Agora, o cuidado que a gente tem que tomar, né, é para não realmente ficar dependente, né, do remédio, né, sem mudar os comportamentos e os hábitos. Uma coisa que eu vejo com muita frequência e que eu critico bastante é essa questão, né, de usar a medicação sem mudar hábitos, mudar comportamentos, né, porque muitas vezes é isso que vai retroalimentando a insônia. Então a gente tem que tentar corrigir um pouco na base, a gente tem que tentar melhorar aquilo que a gente pode para poder sair da medicação, né, num prazo razoável. Se eu estou muito ansioso, estressado, deprimido, ou seja, essas emoções, elas vão acompanhar, inclusive, na hora que eu vou deitar. E é justamente o sono um dos principais marcadores psicológicos para falar de qualidade de vida, estilo de vida e bem-estar. O distúrbio do sono mais comum é a insônia, né? Sem sombra de dúvidas, é o principal problema que eu vejo hoje na minha prática clínica e que também tem um suporte de evidências científicas, né? A maioria dos estudos mostra a insônia como sendo o distúrbio do sono mais comum. Ele acomete, dependendo do estudo aí, se você for pegar sintomas de insônia, que é a dificuldade para você começar a dormir, a dificuldade para você manter o sono ou despertar precocemente, você vai ter aí mais ou menos 50% da população, né, que pode ter esses sintomas. Quando você começa a trazer isso por um transtorno mesmo, né, que você tem essas dificuldades, você tem prejuízo de funcionamento, né, você tem no dia seguinte sonolência, irritabilidade, os dados mostram que você vai ter aí em torno de 15% da população que sofre de insônia, tá? Então, você vê que é um problema que acomete grande parte da população e tenho certeza que a maioria das pessoas já experimentou um pouco de uma noite ruim, sabe como é que é, mas é bastante frequente. Um esforço repetido e inconsciente no lugar do que deveria ser descanso. Na apneia do sono, a respiração para, o cérebro entra em alerta e o sono é interrompido noite adentro. O resultado aparece no dia seguinte: fadiga, dificuldade de concentração e riscos graves para a saúde. Um problema experimentado por 35% dos brasileiros, segundo a Associação Brasileira do Sono. A apneia do sono, ela produz o que a gente chama de hipoxemia crônica intermitente. O que significa isso? Que o oxigênio ele vai reduzindo e vai oscilando no decorrer da noite. E, obviamente, depois de muitas noites, depois de muito tempo, e essas oscilações repetitivas vai afetando a vasculatura do sistema nervoso central e vai afetando os tecidos. Então, a gente começa, em alguns casos, a ter sofrimento mesmo neuronal. E isso pode trazer aí a muitas complicações. A gente sempre fala das complicações vasculares, inclusive cardiovasculares,
mas também a gente tem outras complicações que envolvem todo o sistema nervoso central, e isso significa, inclusive, alterações cognitivas. Então, na verdade, a maioria dos transtornos do sono, eles são mais comuns em algumas doenças degenerativas, como Alzheimer, Parkinson. A doença de Parkinson, especificamente, tem uma outra, um transtorno que chama transtorno comportamental do sono REM, que ele precede a doença de Parkinson, cada vez a gente vê mais isso, e pode ou não ser acompanhado de ronco e apneia. O que, assim, a relação maior é que se o indivíduo que tem alguma dessas doenças neurodegenerativas também tiver apneia do sono, ele vai piorar do quadro, que o quadro cognitivo piora. Então, é muito frequente a gente ter comorbidades. E você tratando a apneia do sono, muitas vezes você atrasa ou pode melhorar até um pouco o quadro neurológico. O indivíduo que tem apneia, que tem essas pausas respiratórias, eles vão ter muitos microdespertares. Tem um nome estranho, microdespertares, porque não são despertares. A maioria das pessoas não percebe que ela desperta. Só que isso acontece dezenas, até centenas de vezes durante a noite. Então, o sono acaba sendo não reparador, um sono não adequado, porque ele vai tendo, você vai tendo toda essa fragmentação, vai ser toda essas pequenas interrupções. E o sono, ou seja, ele acaba não sendo, vamos assim, adequado. O indivíduo acorda cansado, mesmo dormindo um tempo total de sono adequado. Fala, nossa, doutora, eu dormi 8 horas, essa noite eu dormi 9 horas e eu levantei tão cansado. Um sinal de alerta e que pode indicar problemas mais sérios, como a própria apneia. O ronco, assim como outros sintomas, merece atenção. A tela em si, ela não tem nenhum estudo comprovando que vai piorar o ronco. Ela vai piorar a qualidade do sono em si, né? O ronco é mais um efeito mecânico obstrutivo, de relaxamento da musculatura. Não existe associação ainda sobre se a tela vai fazer piorar o ronco. Mas que a tela vai piorar o sono e o ronco piora o sono também, aí entram 2 fatores que estão contribuindo para um sono de qualidade pior. Muitas vezes é aquele paciente que tem um ronco excessivo, ou às vezes tem um ronco leve, mas esse ronco vai piorando aí com o passar dos meses, dos anos. Ele pode ter assim, uma sensação de sonolência, fadiga, cansaço. Isso também faz parte aí da apneia obstrutiva do sono. Pode ter alteração cognitiva de pensamento, atenção, memória, dependendo da faixa etária, principalmente quando é depois dos 40 anos. Às vezes uma lentificação em algumas situações, e assim, pode prejudicar o indivíduo socialmente, profissionalmente, mas como o indivíduo acaba tendo uma sonolência, um cansaço aí fora de hora. Então, são as queixas mais comuns que a gente vê, e a própria, geralmente, quem mais reclama é o cônjuge, o parceiro ou parceira de cama, de quarto, que fica falando, nossa, ronca alto, para de respirar. Então, assim, gera até um constrangimento em alguns casos. Para pacientes acima de 40, 50 anos, a maioria dos casos, assim, vai ter indicação ou de aparelho de pressão positiva, que são os CPAPs, né? Que eles melhoram o ronco, melhoram a apneia. Existem aparelhos ortodônticos, que a gente chama aparelhos intraorais, que eles também podem melhorar o ronco e a apneia leve, também são uma opção interessante. No paciente mais jovem, às vezes a gente tem uma hipertrofia adenoamigdaliana, que a gente vê na criança, no adolescente, e assim, em geral, a gente encaminha para o colega otorrino e vê se tem indicação cirúrgica. Porque às vezes só a remoção porque é uma obstrução, é uma questão estrutural. Então, você removendo as amígdalas ou adenóides, dependendo do caso, você melhora. Durante a maior parte da história da humanidade, dormir não era uma escolha, bem como o tempo dedicado ao descanso. O dia terminava quando o sol se punha e o corpo seguia o ritmo da natureza. Não havia luz artificial, telas ou relógios controlando horários. O sono era contínuo, natural e profundamente conectado ao ambiente. Em pouco mais de um século, o sono perdeu espaço.
A luz elétrica estendeu os dias, a tecnologia eliminou a noite e o descanso passou a disputar atenção com notificações, conteúdos rápidos e estímulos constantes. Nunca tivemos tanto acesso à informação e nunca dormimos tão pouco. Até algumas décadas atrás nem se sabia direito o que acontecia durante o sono ou por que a gente dormia. E agora cada vez mais claro a importância do sono para a nossa saúde e para todos os sistemas do nosso corpo. Então é fundamental que cada um de nós tenha essa percepção e valorize o sono, né? Que não seja só algumas horas perdidas da vida que eu não priorizo. Acho que deveria ser o contrário. Eu preciso priorizar o sono para eu ter uma saúde melhor, para eu ter um desempenho melhor no meu trabalho, para eu ter relacionamento melhor com as pessoas com quem eu convivo, porque o sono certamente tem um papel fundamental na saúde, na cognição, no humor, entre muitas outras coisas. Então, esse despertar, essa consciência da importância do sono é fundamental para a nossa sociedade, porque isso certamente vai trazer uma melhor qualidade de vida e uma melhor saúde para todos, com certeza. Desde a década de 70, alguns pesquisadores aqui do Instituto do Sono já começavam a desbravar esse mundo que até então era pouquíssimo conhecido. A ideia de você estar dormindo menos horas do que a sua biologia gostaria que você dormisse. Então acho que é o conhecimento de todos, mas com todas as tecnologias que a nossa espécie desenvolveu ao longo desses milhões de anos, nós temos então, primeiro luz, depois passamos para rádio, depois televisão, e aí veio o computador, e hoje em dia temos equipamentos maravilhosos na nossa palma da mão, com internet que nos coloca conectados o tempo inteiro. Então isso veio postergando a hora que nós vamos dormir, né? Porque pensamos há 200 anos atrás, e olha que é pouco tempo se comparar com a nossa espécie, né? A gente simplesmente o sol se punha, a gente ia dormir e acabou por aí, né? Mas atualmente não, então cada vez mais a gente empurra esse horário de dormir e a gente mantém o horário de acordar pelas obrigações do nosso dia a dia, seja estudo, seja trabalho, né? Então nós vivemos em uma sociedade cada vez mais restrita de sono, ou seja, uma sociedade privada de sono. E isso tem impactos colossais para todas as áreas do nosso organismo, para todos os sistemas do nosso corpo. O ganho de peso está associado à apneia obstrutiva do sono, e como a sociedade, de forma geral, vem ganhando peso, também acho que é um fator que corrobora com o aumento da prevalência da apneia obstrutiva do sono na população de forma geral. Mas eu tenho a pretensão, sim, de fazer investigação, de fazer, checar isso, ver de uma forma mais detalhada como que eu posso melhorar a minha qualidade de sono e, consequentemente, minha qualidade de vida, entendeu? E eu vejo que hoje em dia as pessoas existe a indústria do sono, então tem a cama, colchão especial que você dorme melhor, o travesseiro especial, aí a gotinha que você toma natural para dormir, aí já tem aquele outro amigo que fala, não, eu prefiro tomar um remédio para dormir, eu capoto, durmo, e aí assim, inclusive as conversas hoje em dia no meio social, as pessoas falando do sono, e você vê que a maioria das pessoas tem privação de sono, seja por falta de tempo, ou pela questão dos estímulos. Muita gente comenta a questão do celular, da rede social, mas acaba que é um mal dessa geração, né? As pessoas estão com essa dificuldade e tem muita gente ganhando com isso, porque quem inventar a história do sono feliz e tranquilo sai na frente. A presença de telas, eu estou falando não só durante a noite, mas como também durante o dia, tá? Mas o que se fala muito é a exposição à luz, né, que vem das telas. Uma exposição à luz no período da noite, o seu cérebro acaba entendendo que é dia, né? Porque você não tem a produção de melatonina, que é um hormônio que sinaliza para o seu organismo que a noite chegou da forma adequada. Então, tela à noite, você interpreta que ainda é dia e seu corpo não sente vontade de dormir. Mas eu iria um pouco além, porque a questão da tela também tem a ver com estímulo. Então, dependendo daquilo que você faz, do que você consome, não é só a questão da luz. O seu cérebro fica mais estimulado e ele não consegue desligar. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado também, né, com as coisas que você consome, porque às vezes vem alguma coisa que te estressa, que te deixa ansioso, que te deixa, enfim, querendo saber o que vai acontecer, uma série, por exemplo. Então, isso pode ser um problema também. Tá? Então, telas, em geral,
elas são complicadas. Eu digo que é um dos principais problemas que a gente enfrenta hoje, porque, né, praticamente uma extensão do corpo, né, a gente usa, né, telas, o celular, a maior parte do tempo. A gente tem que manter um controle bem feito, e principalmente à noite por conta dessas questões. Na própria pandemia, o que aconteceu muito, né? A pessoa, ela tinha uma rotina, ela saía de casa, ela se exercitava, ela ia para o trabalho, ia para a escola, e de repente a pessoa começou a ficar dentro de casa, né, sem as referências que são importantes para a gente regular o relógio biológico, que tem tudo a ver com o sono. Tá? Então a pessoa começou a não ter, né, um horário fixo para acordar, começou a não fazer refeições de horários regulares, começou a ficar muito exposta à luz artificial, ela começou a ficar um pouco mais sem rotina, né? E isso acaba comprometendo o relógio biológico, que faz com que ele não consiga informar, né, de certa forma, quando que o nosso corpo ele tem que dormir e quando ele tem que estar acordado. Então aconteceu o que a gente chama de um achatamento do ritmo biológico. Fundado há mais de 3 décadas, o Instituto do Sono se tornou uma das principais referências em pesquisa, diagnóstico e tratamento dos distúrbios do sono no Brasil. Reconhecido internacionalmente, o Instituto reúne especialistas de diferentes áreas para estudar um fenômeno essencial à saúde humana e ainda pouco compreendido. O Instituto do Sono foi fundado oficialmente em 1992. E ele é uma referência não só nacional, mas mundial em sono, tanto pela parte de diagnóstico, pelo número de leitos que nós temos, 80 leitos atualmente, tanto pela parte de formação de profissionais médicos. Então nós formamos mais já de 6.000 profissionais da área da saúde relacionados a sono, e também na parte de pesquisa. Enquanto dormimos, o corpo continua trabalhando. A polissonografia é o exame que registra essa atividade invisível: respiração, batimentos cardíacos, movimentos e ondas cerebrais. Uma espécie de raio-x do sono capaz de revelar distúrbios que passam despercebidos durante o dia. Para a gente conseguir avaliar o nosso sono objetivamente, existe um exame que chama-se polissonografia. Como o próprio nome diz, poli, de muitos, sono, estudo do sono de um modo gráfico. Então, a gente tem uma avaliação gráfica de algumas variáveis que existem no nosso corpo ao longo da noite. Então, através de alguns eletrodos, alguns sensores, a gente consegue mensurar várias variáveis eletrofisiológicas que acontecem durante a noite. Como a polissonografia funciona na prática, a equipe do documento Jovem Pan foi até o Instituto do Sono entender e passar por uma simulação do procedimento. Então agora a gente está aqui com a Tainara, que é técnica em polissonografia do Instituto do Sono, e ela vai mostrar pra gente, né, Tainara, como que é uma noite de polissonografia. A gente vai fazer uma simulação e vocês vão acompanhar como é o quarto e como é a execução desse exame. Vamos lá? Vamos aqui, tá? Bom, esse aqui é o polígrafo que nós colocamos, né, faz a instalação do equipamento. Então são colocados eletrodos na perna para registrar a movimentação de perna, eletrodos na região do tórax para registrar batimento cardíaco, e aqui é a parte do eletroencefalograma, eletroaculograma, que é para poder ver quando o paciente está dormindo, acordado, e se estiver dormindo em qual estágio de sono que ele está. Então a gente está finalizando aqui a preparação para o que seria uma noite de sono aqui no Instituto do Sono. O paciente vem, coloca essas cintas aqui na parte do peito, do abdômen, colocam eletrodos no peito, nas pernas e também na cabeça, que é a parte final que a Tainara está fazendo agora. O eletroencefalograma, a gente consegue mensurar as ondas que acontecem no nosso cérebro, para dizer se a gente está acordado, se a gente está dormindo e ainda assim que fase do sono a gente está. Se a gente está no sono superficial, no sono profundo ou no sono REM. A gente mede a movimentação dos olhos, a movimentação do nosso músculo, quanto que tem de tônus no nosso músculo, movimentação do tórax, do abdômen, a frequência cardíaca, a oxigenação, os movimentos de perna,
o fluxo de ar que passa pelo nariz e pela boca. Então, com todos esses sensores, a gente consegue analisar do ponto de vista qualitativo, ou seja, a qualidade do sono. Se a pessoa está dormindo naquela noite, mas aquele sono está sendo um sono reparador, está sendo um sono de qualidade, se ela está parando de respirar ou não, se ela está roncando, se ela está movimentando inadequadamente as pernas, se está caindo a oxigenação do sangue visto pelo sensor que é colocado no dedo. Prontinho, se precisar de alguma coisa é só chamar, pode ver a posição mais confortável para poder iniciar o seu sono, tá bom? Bom exame! Então, a partir de agora, vocês estão me acompanhando pela central de monitoramento do Instituto do Sono. Eu tô aqui no quarto com os aparatos para medir todos os meus sinais e também com os eletrodos. E a partir de agora, a gente começa o exame, né, propriamente dito. Então, através de toda essa análise que dura uma noite toda, que a pessoa pode fazer no laboratório do sono, ela consegue avaliar todas essas características do sono dela. E a partir disso é possível analisar o que está acontecendo, como a gente pode ajudá-la do ponto de vista médico, a melhorar a qualidade do seu sono, seja por algo respiratório ou algo de movimento que esteja atrapalhando o sono. Então, é um exame simples, indolor, de fácil realização, mas que o paciente vai obter várias informações a partir dessa análise. É um exame importante para entender a gravidade, se há ou não há apneia, a gravidade dessa apneia, se além da apneia tem mais algum outro dado.